O vídeo de hoje é em atendimento à sugestão que algumas pessoas deixaram em comentários de alguns vídeos que eu fiz aqui no canal. Eu vou te explicar como funciona o exercício de opções na Deribit. Para quem não sabe, eu vou explicar bem brevemente o que é exercício, porque eu vejo que tem algumas pessoas que confundem esse conceito com liquidação, que são coisas bastante distintas. Vou te mostrar os tipos de exercício possíveis e qual é aplicado na Deribit e como que funciona isso na prática, consolidando todo esse entendimento com um exemplo concreto. Se você chegou por aqui agora e ainda não me conhece, eu me chamo Carlos Cordeiro, minha especialidade são operações estruturadas com opções de criptomoedas. Para você me acompanhar em outras redes e conhecer um pouco mais do meu trabalho, acesse os links que estão aqui na descrição. Dando sequência ao conteúdo do vídeo, para começo de conversa é bom ficar claro o que é exercício. Quando você vende uma opção, você recebe um prêmio financeiro em dólar ou em Bitcoin e assume uma obrigação por esse pagamento que você recebe. A sua contraparte nessa operação, a pessoa que compra a opção, ela paga esse prêmio para você e no momento que ela faz esse pagamento, ela passa a ter um direito. E o exercício ocorre precisamente quando o comprador exerce o direito adquirido, seja de comprar ou de vender uma opção a um determinado preço em uma determinada data. Guarda essa informação porque agora eu vou te falar dos tipos de exercício, mas logo depois, quando eu for te mostrar um exemplo concreto de como que funciona o exercício na prática, se esse conceito aqui ainda não ficou claro, eu acredito que ele vai ficar. Existem alguns tipos de exercício possíveis. Existe o exercício automático e o manual. Na Deribit e na maior parte das corretoras, o mais usual é o exercício automático. O que isso significa? Significa que se for vantajoso financeiramente para o comprador da opção exercer o direito que ele adquiriu, esse exercício ele vai ocorrer de forma automática sem a necessidade de nenhuma ação manual por parte do comprador e nem tampouco do vendedor. A corretora processa isso de forma automatizada. É assim que é feito na Deribit e é assim que é feito na maior parte das corretoras. Uma outra classificação possível quanto aos tipos de exercícios são exercício financeiro e exercício físico. O exercício físico ele é menos usual, geralmente isso é adotado no mercado de commodities e ele envolve a entrega do ativo subjacente, pode ser soja, pode ser minério de ferro, pode ser barras de ouro. Então, quando há o exercício físico, há a entrega do bem físico correspondente àquele contrato de opções. Mas esse não é o padrão usual, nem tampouco é o padrão adotado na Deribit. Na Deribit, o tipo de exercício é o exercício financeiro, que significa nada mais, nada menos do que você vê após a data do vencimento o seu saldo financeiro ajustado de acordo com o seu lucro ou prejuízo nessa operação e de forma automatizada, porque a gente também está falando de um exercício automático. Legal! Como que isso funciona na prática? Deixa eu te dar aqui o exemplo da venda de uma call conforme esses parâmetros. A venda da call, que é uma opção de compra, feita no strike $32 mil e na data de vencimento 24/11/2023, hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, o prêmio dessa opção ele é de 0,0165 bitcoins, que na cotação atual corresponde a $430. O comprador dessa call, nesse strike, nesse vencimento, ele adquiriu o direito de comprar Bitcoin nessas condições. Ou seja, ele adquiriu o direito de comprar Bitcoin por $32 mil no dia 24/11/2023. E para ter esse direito, ele pagou esse prêmio aqui. O vendedor, por sua vez, ele assumiu a obrigação de vender Bitcoin por esse preço aqui nessa data. Se na data do vencimento o Bitcoin estiver abaixo do strike, então lembra, o strike é $32 mil. Se na data do vencimento o Bitcoin estiver, digamos, sendo cotado a $30 mil, nesse caso aqui não vai haver exercício, porque não faz sentido para o comprador dessa opção exercer o direito de comprar Bitcoin mais caro. Se o Bitcoin estiver sendo negociado a 30 mil, não faz sentido ele exercer o direito de comprar Bitcoin por 32. Por outro lado, se na data do vencimento o Bitcoin estiver acima do strike, nesse caso aqui,
haverá o exercício e de forma automática, porque faz sentido para o comprador exercer o direito de comprar Bitcoin mais barato. Se o Bitcoin está sendo negociado no mercado a 33 e ele tem o direito de comprar 32, ele vai exercer esse direito. Vamos destrinchar um pouquinho melhor esse exemplo para você entender o que isso pode representar de prejuízo para você nesse caso de você vir a ser exercido nessas condições. A gente está falando da venda de uma call no Strike 32, vencimento 24/11, o prêmio recebido é de 0,0165 bitcoins e o preço do Bitcoin na data do vencimento que a gente está considerando é de $33.000. Vou começar aqui te mostrando o P&L, o Profit and Loss, lucro ou prejuízo em dólar, porque a maior parte das pessoas tem mais facilidade de pensar em termos de dólar e logo na sequência eu vou te mostrar como que você calcula isso em bitcoins, que faz muito mais sentido. Para você calcular o seu lucro ou prejuízo, você deve levar em consideração a quantidade de contrato. Se a gente estiver falando de um contrato cheio, a gente coloca aqui a quantidade 1. Se eu estiver fazendo a venda de 0,1 call, eu coloco aqui 0,1, porque esse é o tamanho, essa é a quantidade do meu contrato. Eu multiplico isso pelo prêmio, que no caso aqui é de $430. Isso aqui eu já recebi na abertura da operação. Somo o valor do strike, que nesse caso aqui é $32.000, e subtraio o preço que o Bitcoin está sendo negociado na data do vencimento. Nesse exemplo aqui, $33.000. Se eu fizer essas contas, isso vai me dar um prejuízo nessa operação de $570. Caso eu tivesse feito a venda de 0,1 calls, meu prejuízo seria 10% disso, apenas $57. E por que você está vendo um carro aqui na tela? Se o seu preço médio pago pelos bitcoins é de, digamos, $25.000, você está simplesmente assumindo a obrigação de vender eles por 32. Então você está vendendo mais caro do que o que você pagou. Ainda assim, essa é uma operação que tecnicamente você está tendo aquele prejuízo que eu te mostrei. Por quê? Porque no segundo anterior a você ser exercido, aquele Bitcoin que você pagou, digamos, $25.000, ele estava sendo negociado a 33.000 e você vai ser obrigado a vender ele por 32. Então é a mesma coisa que você pensar, eu paguei 100.000 no carro, estou vendendo por 150, estou no lucro. Mas só que se esse carro que você pagou 100 e vendeu por 150, ele está sendo negociado a 180, você vendeu mais barato do que o que ele vale. Então é nesse sentido que você deve entender o prejuízo potencial nessa operação. Agora, se você faz uma venda coberta, digamos que você tem meio Bitcoin de garantia na sua conta e você é exercido com apenas 0,1 calls. A corretora vai pegar desse seu meio Bitcoin, desses seus 0,5 Bitcoins, apenas uma pequena parte deles, 0,1, para entregar por $32.000. Os outros restantes, os 0,4, eles vão surfar a valorização até os 33, até os 34, ou seja lá que valor do Bitcoin chegue na data do vencimento. Então, entendendo todo esse contexto, ainda que eventualmente você tenha um prejuízo, esse prejuízo não é de todo ruim, porque você pode acabar tendo que vender Bitcoin mais caro do que o que você já comprou, e se você estiver fazendo uma venda coberta, esse prejuízo vai ser sobre uma pequena fração dos seus Bitcoins. Além, é claro, de você ter a possibilidade de fazer o ajuste dinâmico da sua posição para que você minimize a probabilidade de você vir a ser exercido. Feitas essas considerações, deixa eu te mostrar como que você faz o cálculo disso, do seu lucro ou prejuízo em bitcoins. Lembrando que as corretoras, elas mostram isso de uma forma bastante visual. Você pode simular qual o seu lucro ou prejuízo máximo utilizando o construtor de posições ou Position Builder da Deribit. Mas para que você entenda a mecânica por trás, como as corretoras fazem esse cálculo, deixa eu te mostrar aqui a fórmula. Igualmente, você pega a quantidade de contrato, se a gente estiver falando de um contrato de 1 Bitcoin, coloca aqui o número 1, multiplica por prêmio menos preço menos strike dividido por preço. Calma. O prêmio recebido, 0,0165 bitcoins, menos o preço de mercado do Bitcoin na data do vencimento, nesse exemplo $33.000,
menos o preço de strike, nesse exemplo 32 mil, dividido pelo preço do mercado. Fazendo essa continha aqui, você vai chegar ao valor de 0,0303, abate isso do prêmio que você já recebeu de antemão, multiplica pela quantidade de contrato e nesse exemplo aqui você teria um prejuízo de 0,0138 bitcoins falando de um contrato cheio. Se a gente estivesse falando da venda de 0,1 calls, isso aqui seria 10%, ou seja, 0,0013 bitcoins. É importante levar em consideração que para calcular o seu lucro ou prejuízo de forma 100% precisa, você também deve levar em consideração as taxas de corretagem. Mas via de regra, esse é um valor bastante baixo e que não afeta significativamente nesse valor final que a gente obtém utilizando essa fórmula mais simplificada. Como eu mencionei no início do vídeo, esse vídeo foi feito em atendimento a uma sugestão que algumas pessoas deixaram nos comentários de vídeos anteriores. Se você ficou com alguma dúvida em relação a esse assunto ou tem uma outra sugestão qualquer relacionada a opções de criptomoedas, deixa eu saber registrando o seu comentário aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, taca o seu joinha, se esse conteúdo te interessa, verifica se você está inscrito no canal e com o sininho ativado. Te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima!